Muitas vezes até ouvimos as promessas, mas não conseguimos crer naquilo que Deus tem para nós. Precisamos olhar e entender que o Senhor nos salvou e por isso recebemos dele promessas sobrenaturais. Uma vida com uma visão ampliada de muitas conquistas, ela está atrelada a uma vida de obediência à palavra de Deus. Parece que está tudo impossível demais, mas eu tenho uma boa notícia para você. Esse é o momento perfeito para o agir de Deus entrar em ação na sua vida. Graça e paz! Vamos juntos hoje iniciar mais um capítulo do nosso Manual de Célula EJET, com um tema maravilhoso. Vamos falar sobre viver em fé. É isso mesmo, nós vamos aprender nesse capítulo inteiro, nessas 4 ministrações, como podemos viver em fé. Porque a verdade é que a palavra de Deus não deseja que nós tenhamos apenas momentos de fé, mas que toda a nossa vida seja baseada na nossa fé, no nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai aprender muito nesse capítulo. E nessa nossa primeira ministração, eu quero falar com você sobre algo muito interessante. Nós vamos falar sobre ampliar a visão e como isso é importante para caminhar em fé. Só podemos experimentar a fé verdadeira quando nossos olhos, as nossas lentes estão aí focadas no lugar certo, no lugar correto. E hoje você vai aprender um pouco sobre isso e com um personagem muito famoso da Bíblia que teve que ampliar a sua visão, abrir os seus olhos não só físicos, mas espirituais para ver e perceber o que Deus queria fazer com ele. Então fica comigo até o final, compartilha esse vídeo com quem você está acompanhando, alguém que já veio aqui na igreja ou que ainda não veio, mas que pode sim ser abençoado através dessa ministração. Vamos juntos aprender mais sobre como podemos ampliar a nossa visão? Antes de ir para a nossa ministração de fato, eu quero te lembrar de que todos os dias aqui no nosso canal nós temos o nosso devocional diário e você pode acompanhar através do seu livro, do seu manual de célula e também aqui no YouTube. Todos os dias você já começa o seu dia abençoado. Amém? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre ampliar a visão, é um tema bem complicado, porque nós fomos formatados aí para acreditar apenas no que nós vemos. Mas nós precisamos romper essa barreira. E eu quero que você compreenda aí a fé como esse músculo que precisa ser exercitado, sabe? Quando a gente vai para a academia exercitar um músculo para que ele cresça, da mesma forma a fé. Nós precisamos praticá-la, colocar a nossa fé em ação para que ela venha crescer. Então, muitas vezes você está aí com a sua visão calibrada para ver apenas aquilo que está na sua frente e você não está conseguindo ter uma percepção espiritual das coisas. E hoje nós vamos aprender com um homem de Deus que precisou ter a sua visão calibrada, porque assim ele entendeu que o que Deus tinha para ele era muito maior do que o que ele tinha planejado para si mesmo. Será que isso já não aconteceu conosco em algum momento? Muitas vezes até ouvimos as promessas, mas não conseguimos crer naquilo que Deus tem para nós. Então vamos ler juntos esse texto bíblico? Gênesis 13, de 14 a 16. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Hoje eu e você já conhecemos o final dessa história. Mas esse homem que estava recebendo essa promessa, ele não tinha um filho e ele já era um homem de idade. E olha o que Deus estava falando para ele. Você vai ser muito numeroso. Eu imagino a crise que estava acontecendo dentro da mente dele. Como assim eu serei numeroso se nenhum filho eu tenho? E ali o Senhor estava ajustando a sua visão, dando a ele uma visão espiritual daquilo que Deus faria na sua vida. E muitas vezes em nossa vida é assim também. Nós estamos vivendo apenas sobrevivendo, né?
vivendo um dia após o outro, mas sem desfrutar aquilo que Deus tem para nós. E tem momentos que Deus nos chama para perto dele e ele calibra a nossa visão para que possamos enxergar o que ele ainda fará na nossa vida. Será que você está precisando ter essa visão calibrada? Vamos ver o que nós podemos aprender com Abraão sobre isso. Em primeiro lugar, para conquistar, nós precisamos mudar as lentes dos nossos olhos. A verdade é que vivemos num mundo extremamente natural, que tem dificuldade em se mover no sobrenatural. Nós falamos sobre isso algumas ministrações atrás. E nós precisamos calibrar a nossa mente. E isso é um treino. Precisamos olhar e entender que o Senhor nos salvou e por isso recebemos dele promessas sobrenaturais. E essas promessas são muito maiores do que aquilo que a terra poderia nos dar. Tem coisas sim que nós vamos desfrutar aqui na terra, mas o maior milagre de todos é o milagre da salvação que eu e você recebemos. Então nós precisamos alinhar os nossos olhos espirituais e enxergar de forma profética para entender aquilo que Deus tem para nós. Quais foram as promessas que Deus te entregou? Será que no seu dia a dia, com tanta correria, as dificuldades, você acabou esquecendo daquilo que Deus prometeu fazer em sua vida? Então hoje Deus quer ajustar a sua visão para que você possa olhar novamente com os olhos da fé. Sabe, nas redes sociais, quando a gente vai postar alguma coisa e a gente coloca um filtro, as mulheres gostam muito disso, né? Elas colocam um filtro, porque nesse filtro elas vão ficar mais bonitas. Da mesma forma, quando nós colocamos na nossa vida o filtro da fé, tudo fica melhor, tudo fica mais bonito, tudo fica mais fácil, porque nós colocamos naquele que pode fazer todas as coisas, a confiança da nossa vida. Então hoje, começa a treinar isso. Começa a treinar na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu já vivi momentos na minha vida que eu estava desacreditada e eu tomei uma decisão. E essa decisão não foi emocional. Foi uma decisão muito pensada e eu disse, Deus, eu não quero viver nenhum dia da minha vida sem fé. Sabe o que eu estava fazendo naquele momento? Estava calibrando as minhas lentes, estava tentando ver a minha vida com a visão do que Deus tinha para mim. E aquilo ali foi um momento transformador na minha história, porque eu tomei uma decisão de olhar para mim, olhar para minha casa, olhar para as minhas circunstâncias sob a perspectiva de Deus e não sobre a minha. Tá, pastor, agora eu já sei que eu preciso ampliar a minha visão, eu preciso melhorar isso. Mas vamos lá para o nosso segundo ponto, como ampliar essa visão? E tem uma palavra-chave aí, vou até dizer que uma frase, obediência a Deus. Abraão teve que entender isso na sua história. Ele aprendeu sobre obediência. Você lembra lá na frente, quando ele foi testado e ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, seu único filho, ao Senhor? Porque ele aprendeu essa lição muito antes, ele aprendeu sobre obediência. Porque uma vida com uma visão ampliada de muitas conquistas, ela está atrelada a uma vida de obediência à palavra de Deus. É muito fácil obedecer quando nós já vemos o resultado, né? Às vezes os pais falam para os filhos, olha, me obedeça, que se você fizer isso, você vai ganhar isso. Mas a verdade é que quando recebemos uma palavra da parte de Deus, nós ainda não sabemos da garantia disso. O que nós temos é uma promessa. Por isso precisamos da nossa fé. Mas uma vida de conquistas, de visão ampliada, ela está atrelada à obediência. A receber um comando de Deus e obedecer. Receber uma palavra da parte de Deus, um direcionamento. E ali nós podemos ser transformados pela palavra que sai da boca de Deus. Seja através de um profeta no seu altar, seja através da sua palavra, seja através de um momento de oração. Mas eu sei que Deus fala com você e Ele te dá direcionamento. Não tenha medo, mesmo que isso signifique alguma renúncia na sua vida. Muitas vezes estamos vencendo coisas na nossa vida, estamos num processo e às vezes Deus nos pede para abrir mão de algo, seja algo errado que praticávamos, seja um vício, algo que estamos lutando, mas se Deus está te pedindo essa renúncia, obedeça, porque você vai viver o sobrenatural de Deus dentro da sua vida. Talvez você esteja naquela fase que você olha as coisas ao seu redor e parece que está tudo difícil demais.
Parece que tá tudo impossível demais, mas eu tenho uma boa notícia para você. Esse é o momento perfeito para o agir de Deus entrar em ação na sua vida. Porque enquanto estamos lutando ali com as nossas próprias forças e tudo dá certo, parece que nós não precisamos de Deus. Mas quando estamos num momento de dificuldade, é ali onde Deus pode demonstrar todo o seu poder. Então hoje, faz essa oração diante de Deus, essa renúncia, dizendo para Ele que você decide entregar o seu futuro nas mãos dEle. E eu desejo para você e profetizo que você vai viver um tempo em que a sua visão será ampliada, você vai poder enxergar claramente aquilo que Deus deseja fazer na sua vida e através de você. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas você pode aí na sua célula fazer uma oração poderosa e entregar para Deus todas as suas dúvidas, os seus medos, para que Ele possa te encher de fé para viver coisas sobrenaturais. Amém? Eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto com mais uma ministração do nosso Manual de Célula e Jet. Tchau! Deus te abençoe!